Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 16 de janeiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, acolhemos com carinho aqui no nosso programa de hoje, queridos irmãos, pastor Djalmir da Cunha, pastora Leia Mendonça, o pastor Marcelo Martins, todos aqui já no nosso estúdio. E nós vamos começar logo com o tema de número 1. 1 João capítulo 15, aliás 5, versículo 19, 1 João 5:19, diz que o mundo jaz no maligno. Aí o ouvinte diz assim: mas eu percebo que vivemos ignorando essa realidade. Qual a realidade? Que o mundo jaz no maligno. Sei que é necessário equilíbrio, só que uma total descrença dessa verdade não pode nos levar à morte espiritual. Como constatar que estamos sendo vítimas de opressões, possessões e até maldições? Maldições malignas, só pode ser. Em caso de batalha espiritual, como saber quais as armas nós devemos usar? Como estar preparado para as guerras espirituais de maneira equilibrada? Veja que o ouvinte busca aqui o equilíbrio, traz o texto bíblico, mas aponta que os extremos são perigosos. Querido pastor Djalmir, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido pastor? Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes 93, os meus queridos debatedores, a Leia, Marcelo, os pastores queridos que estão aqui. Hoje a gente está vivendo um momento muito perigoso no meio evangélico, que é o secularismo entrando nas igrejas. E eu tenho dito isso do púlpito, a minha preocupação com a teologia liberal, com essa linha perigosa que tem o entendimento da inexistência do diabo. Né, que isso surgiu na cultura cristã através de São Jerônimo ou do Santo Agostinho, trazendo essa ideia da concepção, né, dos demônios, do diabo, e nessa concepção, descaracterizando a figura bíblica que entendemos do diabo, tem sido muito forte hoje no meio evangélico, em muitas igrejas, infelizmente, principalmente na juventude hoje que está entrando para as faculdades, estão sendo contaminados com esse pensamento. Né? Então, como foi colocado aqui, eu também tenho esse cuidado, os extremismos, nem de um lado nem do outro, tem que ser aquilo que está na palavra de Deus. Eu creio na existência do diabo, né? Isso aqui até daria uma discussão profunda se a gente entrasse dentro desse tema aqui, mas a questão aqui colocada por ele é uma realidade, e quem já teve experiências profundas, principalmente com questões de possessão demoníaca, sabe muito bem a realidade espiritual e da existência do diabo e os demônios. Isso é uma realidade. Quem convive com isso sabe dessa realidade. Inclusive, na minha experiência cristã, numa época da minha adolescência, quando eu comecei a entrar num período de incredulidade, né, naquela questão de questionamento, mas será que Deus existe ou não? Foi justamente o lado oposto, ou seja, numa possessão demoníaca, que isso me acendeu para que eu caísse na real que existiam as questões espirituais. Então hoje, quando a gente vê essa situação, quando a gente trabalha com essa realidade, a gente sabe dessa existência, é uma verdade, e o que o inimigo está querendo fazer é justamente isso, dizer que ele não existe. Pastora Leia Mendonça, nossa querida menina da mesa de hoje, a nossa amada Leinha, como lida com esse assunto? Qual é o seu olhar sobre esse tema? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, meus amados, maravilhoso estar aqui mais uma vez. Esse tema é muito importante porque vai abordar algo que pouco se fala mesmo nos púlpitos. Hoje, como disse o nosso querido pastor que me antecedeu,
Fala-se muito em prosperidade, sobre vida maravilhosa aqui na terra, as pessoas estão com os pés fincados na terra, elas não têm discernimento, quando é Satanás, quando é uma coisa da própria vida, mas a Bíblia é clara, o mundo está sepultado no maligno. A Bíblia diz também que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia também diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o que nós temos visto hoje em dia é que as pessoas estão servindo o reino de Deus, mas seduzidos pelo reino das trevas, né? O reino das trevas seduz. E a Bíblia diz em Apocalipse 12 que Satanás, a antiga serpente, sedutora de todo o mundo, entendeu? Então, quando a gente vai falar sobre um assunto desse, eu acho maravilhoso. A pessoa até pergunta aqui se a ignorância sobre esse assunto pode levar à morte espiritual. Claro que sim. Por quê? Porque se você não conhece a palavra, você se perde. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Como é que a gente vai se defender, se proteger dessas forças malignas que seduzem o mundo e que controlam o mundo com a permissão de Deus? É a gente se envolvendo com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que se a gente buscar a santidade, o maligno não pode nos tocar. E ainda que ele venha perturbar ao nosso derredor, mas nós temos o anjo do Senhor nos protegendo ao redor. Então a gente tem que se envolver com Cristo, com a palavra, com a oração, com a igreja. Pastor Marcelo Martins, editor da MK Editora, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? JR, bom dia, debatedores queridos, bom dia, amado ouvinte, Deus te abençoe e guarde, bom dia para você. Olha, a minha posição é muito clara, ela é bíblica, a batalha espiritual existe, quer acreditemos nela ou não. E se a Bíblia declara a existência de Satanás, eu creio na palavra do Senhor. Agora, o ouvinte aqui toca no assunto do equilíbrio, né? Isso é muito importante frisar. Eu tenho muito medo da igreja se contextualizar. Eu sei que a igreja precisa se contextualizar, ou seja, ter um olhar mais aberto para a realidade que nós vivemos hoje, principalmente com relação a jovens. Mas essa abertura de olhar pode facilitar a entrada na igreja de alguns preceitos que são extremamente mundanos. Isso me preocupa profundamente. Então, o equilíbrio é viver pela palavra, porque Paulo diz na carta aos Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, claro que eu não vou simplesmente fechar o mundo para a minha vida, porque eu tenho amigos no mundo, eu evangelizo no mundo, eu busco pessoas no mundo, sem deixar, é claro, que este mundo me contamine. Então, o equilíbrio é esse, é fazer a obra do Senhor no mundo, sem se permitir ser contaminado. A palavra do senhor, pastor, é muito boa. Eu quero entrar nesse ponto aqui, aproveitando essa deixa, para lembrar, por exemplo, que Salomão sempre desenvolveu uma excelente leitura da sociedade. Ele conseguia ler a cultura do seu tempo, ele a expôs, ele abordou diversas características da cultura do seu tempo, e de alguma forma nós sabemos que ele acabou sendo formado, né? Tomou a forma, mas não foi porque ele leu. Tomou a forma por causa do pecado. Sim, o pecado é que é encrenca na vida dele e na vida de todos nós. Então, quando a gente lembra de Romanos, o desafio que a Bíblia nos traz de não nos conformarmos, de nós entendermos, de nós enfrentarmos, eu acho que essa ideia que a gente vive numa batalha espiritual, ela precisa ser relembrada. Porque se a gente souber, veja bem, a experiência que o pastor Djalmir teve, aquela experiência antiga lá, encontrou-se com uma pessoa possessa. Se naquele instante, naquele período de luta ali, a pessoa tem ela consegue compreender que há uma batalha espiritual intensa que está acontecendo ali. Agora, quando não acontece, dá a impressão que a batalha não está acontecendo. É como se tivesse um intervalo. Só que não há intervalos. Nunca. Boa palavra é essa. Não é? Eu não sei se os pastores aqui lembram, as pessoas usavam a frase: o diabo não tira férias. E nem brinca de ser diabo. Em geral, era para um pastor quando o pastor tirava férias. O pastor de férias. Ai, que horror. É verdade. Aparecia alguém muito antigo e muito conservador. E naturalmente, voltando de férias, que dizia: mas olha,
pastor está de férias, o diabo não tira férias. É verdade. Então, é lógico que eu estou fazendo uma inserção aqui só para a gente lembrar que a batalha espiritual existe. O problema é que a batalha espiritual foi desenhada de várias formas. Então, quem é que não se lembra de vários livros, várias obras que mostravam de uma forma como uma ficção a batalha espiritual, e as pessoas acabaram entendendo que aquilo era a Bíblia. Aí alguém começou a dizer, não, é o seguinte, funciona dessa forma, hierarquia, geografia, e aí começou-se a pensar que era daquela forma. Tudo isso trouxe resposta para uns e questionamentos para outros. Sim. Esse aspecto da batalha espiritual bíblica, é evidente que cada um de vocês, ao opinar sobre esse assunto, vai trazer o que pensa teologicamente. Mas isso entrando no equilíbrio, acho que a gente chega aqui a bom termo ao final. Pois não. Batalha espiritual, esse é o assunto. Quando a gente fala sobre essa questão, e é uma questão muito séria, porque como nós falamos de extremos aqui, e tem aqueles que pensam também, tudo é o diabo. Toda a culpa é jogada em cima do diabo. Já vi situações de pessoas afirmarem, inclusive, de que não, você não precisa tomar esse remédio, porque isso é uma obra do diabo na sua vida, você precisa largar isso, e a pessoa complica a saúde dela. A gente já viu várias vezes esse caso, por uma visão extrema. Então, quando eu olho na palavra de Deus, aqui é texto, claro, o diabo, o mundo jaz no maligno, que é uma realidade, essa é a minha percepção. Quando a gente fala da questão do mundo, é justamente contrapõe a palavra de Deus. Então eu tenho a palavra de Deus, e essa é uma estratégia do maligno, essa é a maior batalha que eu vejo hoje sendo travada, justamente em cima dos conceitos. Porque o maior conceito, como eu disse no final da minha outra palavra aqui, na minha palavra inicial, o maior desejo do inimigo é que não acredite numa questão espiritual, que não acredite na existência dele. E ele faz isso o tempo todo. E para mim, essa tem sido a maior batalha, hoje nos nossos dias. De que as pessoas têm um entendimento de que a figura do diabo é um mito. Que, na verdade, o entendimento de que existe o lado mal do ser humano, e isso é expresso na questão da malignidade do homem. Mas não que existem seres espirituais. Eu já vi vários grandes pastores hoje pregando dentro dessa linha. Então, na minha concepção, essa tem sido a grande frente de batalha do inimigo para tentar fazer com que as pessoas entendam que ele não existe. E daí o que acontece? Você começa a ir por outros caminhos, né? De uma liberalidade dentro da igreja, começa a questionar a palavra de Deus. E para mim, então, esse tem sido, nesse meio, nessa ideologia, né, de descaracterizar a palavra de Deus, a grande batalha espiritual. E a gente precisa, primeiro de tudo, acreditar que tem batalha espiritual, sim. Né? Às vezes a gente vê muitas pessoas vivendo o evangelho como se estivesse indo para uma casa de festa, como se tudo fosse maravilhoso, é só dizer, sai diabo, que ele já saiu, como assim, na maior facilidade. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, mas é contra principados. Efésios 6. Né? E potestades, ou seja, príncipes e poderes do reino das trevas. E como é que você vai combater isso? Só cantando no domingo à noite? De jeito nenhum. Aí a Bíblia diz em Efésios 6 que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Se não comunhão com a igreja, oração, leitura da palavra. JR, tem pessoas hoje conhecendo a Bíblia pelas novelas da televisão. Entendeu? Então, o que a novela diz é o que elas acreditam. E a gente sabe que nas novelas tem inserções para tornar a história mais interessante, né? A história que passou agora aí da Terra Prometida, aí, que eu nem sei o nome, Canaã, muita coisa ali naquela novela que era dramaturgia, né? dramaturgia. É ficção mesmo, a palavra ficção. é ficção. E aí a pessoa às vezes vai pregar baseado em quê? No que ela viu na novela. Então, quer ter proteção contra esses principados e potestades, revista-se da palavra de Deus, busque os dons espirituais. O dom do discernimento é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa que está vendo um anjo de Deus, mas na verdade são demônios, porque eles são capazes de aparecer como anjo de luz. Então, discernimento, dons espirituais, revestir-se da palavra, isso é a vida do crente. E eu já tive experiência, inclusive, de algumas igrejas. Teve uma situação que aconteceu dentro de uma igreja batista, eu vou dizer isso,
em que a pessoa estava lá na frente falando porque o pastor convidou, e essa pessoa fazendo, né, um movimento dentro da igreja. Um irmão da Assembleia de Deus saiu lá do último banco e expulsou o demônio que estava na pessoa que estava lá na frente falando. Faltou discernimento espiritual no pastor que estava à frente. Existe essas questões. Às vezes tem gente que está tem pessoas que estão no púlpito falando em nome de Deus, mas infelizmente. Olha, a Bíblia diz, estou lendo aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui já menciona aqui, o inimigo está para conhecimento de todos, mas vamos lembrar o que é uma cilada. Cilada. O que é uma cilada? Né? É uma emboscada. Então, é camuflada. Você não percebe de longe o que está acontecendo. Vamos dar exemplo de filme. Você está indo assim numa curva, o terra de chão, tem muita árvore, aí você não sabe, mas atrás daquele negócio ali tem uma rede no chão, e aí quando você pisa, aí sobe. Lembra desses filmes? Isso pode ser uma emboscada, uma cilada, uma armação. Tem gente escondida em tal canto ali para poder pegar a pessoa de susto. Então, aquilo que o assaltante faz, em geral, é tomar a pessoa numa cilada. Ele arma uma circunstância para pegar você no susto, pegar você despreparado. A surpresa é a maior arma do inimigo, né? Então, nós sabemos que ele age assim. Então, ou ele vai, a ação dele é quando você não espera. Sim. É o momento inesperado. A Bíblia diz que essa ação do inimigo, se a gente soubesse que o ladrão vem, nós nos prepararíamos para enfrentá-lo. E JR, a Bíblia fala que ele tenta agir como um leão, tentando tragar. Né? Ele tem pessoas que pensam que Deus está muito ocupado e que não vai se importar com ele. Assim como tem gente que pensa que o diabo não se importa com ele. Ele é muito pequeno para poder chamar tanta atenção. E aí você lembra que o texto fala que é ao derredor. Ao derredor. Que não é ao redor. Exatamente. Ao redor estão os anjos. Anjos do Senhor. Né? Então, aí o versículo 2 diz assim, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, há uma descrição no versículo 12 bastante lúcida, né? Como é que vocês entendem o versículo 12 aqui? Quando olho para essa realidade, é uma questão profunda. Existe toda uma orquestração do inimigo, é uma realidade, e a grande batalha dele, esse é o meu entendimento, é impedir que pessoas se rendam aos pés de Cristo Jesus. Inclusive levando pessoas de dentro da igreja para escandalizar, para fazer com que essas pessoas se afastem da presença de Deus. A grande e maior luta dele é essa. De impedir que um número... Porque o grande desejo do coração inimigo é que ninguém vá para o céu. Ele tem um ódio. Ele já experimentou o céu, ele sabe a maravilha do céu, e ele tem uma inveja imensa dos servos de Deus, porque ele sabe que eles experimentarão uma coisa que ele teve desfrute, e ele não vai poder desfrutar mais. Então ele trabalha com ódio mesmo contra o servo de Deus e trabalhando com todas as forças para impedir o avanço da igreja do Senhor. E ainda fala mais em hostes espirituais da maldade, ou seja, é um exército preparado para poder tragar. E às vezes a gente dá muita bobeira. A gente está lidando com um gatinho, mas é um leão. Né? É um leão e é um exército. É principado, é potestade, é espíritos dominadores, espíritos tenebrosos, espírito da maldade, hostes espirituais da maldade. Quer dizer, não é inimigo pequeno, é coisa graúda, mas maior é o que está conosco, né? Se a gente se reveste da armadura de Deus, esses demônios, essa hoste espiritual, ela tem que bater em retirada. E é uma coisa muito importante, às vezes algumas pessoas até me perguntam, pastor, mas como que entrar na batalha espiritual? Porque existe isso em algumas igrejas, a pessoa cai endemoniada, as pessoas pulam né, saindo fora dali, ficam apavoradas. Falei, gente, basta ter uma vida de intimidade com Deus. Leitura da palavra de Deus, oração, é o que muita gente hoje está deixando de ter. Só fazer um parênteses aqui, que a batalha espiritual, ela é maior do que o momento da libertação espiritual. Muito maior. Acima disso. O que eu entendo que as pessoas têm um foco assim, não, a batalha é quando você está tendo um enfrentamento ali direto. Veja que a descrição da Bíblia é
A nossa luta não é contra sangue e carne. Sim. E a gente acha que é contra sangue e carne. A gente passa a maior parte do tempo lutando contra sangue e carne. E você imagina o apóstolo Paulo. Nós estamos falando de uma pessoa perseguida por todos os lados, uma pessoa odiada por muitos, uma pessoa que foi abandonada. É triste vê-lo escrevendo a Timóteo, por exemplo, falando sobre a questão da vergonha, quanto as pessoas se envergonhavam dele. É só calçar as sandálias de Paulo para você imaginar a angústia de uma pessoa que viveu numa circunstância como essa. E aí a Bíblia diz, é claro, não é isso. É o seguinte, é contra, aí começa a estabelecer. E esse estabelecimento mostra que é maior do que a gente. Então veja, sangue e carne é igual a gente. É humano, né? Principados e potestades é maior do que a gente. Como é que a gente faz para enfrentar alguma coisa que a gente não tem condições de enfrentar? Nós não temos. Não há em nós isso. É por isso, talvez por isso que a gente gosta de brigar contra sangue e carne, porque tem a ver com a gente. Segundo, é o caminho que o inimigo faz. Ele arma ciladas para nos desviar do nosso alvo. O alvo é essa luta que aí está, a gente desvia e passa a lutar contra pessoas, acreditando que por trás dessas pessoas está o mal. Na verdade, Deus está se revelando de maneira clara para nós hoje aqui, na sua palavra, para a gente entender. Dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Alguns vão ler esse texto e vão dizer assim, como é que é isso aqui? Região celeste, para que lado que é? Força espiritual, fica para a direita ou para a esquerda? É isso ou aquilo? A curiosidade humana é incrível, assim como a criatividade também é incrível. Mas a essência do texto não é isso. A essência do texto é essa luta para a qual nós sozinhos não estamos preparados, não há em nós forças suficientes para isso. Há sempre uma cilada armada para nos levar à queda, e se não houver a queda imediata, para nos levar a gastar o nosso tempo e a nossa força espiritual contra carne e sangue e não contra o diabo. A quem mais interessa isso que não o diabo próprio? E outra coisa, essa batalha se dá nos ares, né? Nós não podemos lutar com eles porque nós não temos força, não temos condição. Você acabou de dizer que eles realmente são maiores do que nós. Então a gente só vai vencer se a gente tiver revestido de armaduras espirituais. As nossas armas não são humanas, né? Agora, quando a pessoa não se reveste do poder de Deus, aí ela se alia com a força do mal, porque é aquele ditado que diz, não pode com ele, alice a ele. Tem muita gente aí que já nem discerne mais que aquilo que está acontecendo é força espiritual da maldade. Está aliado, né? Então se torna um perdedor, um derrotado. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, eu tenho um pensamento, entendo dentro da palavra de Deus, o seguinte: eu não consigo visualizar uma batalha onde está Deus de um lado, junto com o seu exército guerreando, e do outro Satanás com o seu exército guerreando, numa batalha tenaz para ver quem ganha essa batalha. Nossa batalha já foi ganha. Isso aqui é muito importante deixar bem claro, isso a palavra de Deus deixa bem claro. O diabo já está condenado. E ele sabe que ele e os seus demônios vão para o inferno. Essa batalha já foi ganha. E tem gente que pensa que tem que puxar da espada e correr. Não, se a gente não batalhar, a gente vai perder essa batalha. A batalha já foi ganha. Agora, a realidade do inimigo é aquilo que eu falei aqui. É justamente combater a ação e o avanço do reino de Deus. E nós, como os bons soldados de Cristo, precisamos nos utilizar dessas armas espirituais para alcançar o maior número possível de pessoas. E essa é a estratégia dele. Como o JR disse aqui, nessa grande batalha que está acima do que nós pensamos, ou seja, a estratégia dele é de alguma forma desmobilizar o reino de Deus, desmobilizar o avanço da igreja do Senhor. E ele procura em todo o tempo fazer isso através dos seus líderes, através do povo de Deus, de desmobilizar o avanço do reino de Deus. Propôs aqui o pastor Marcelo uma reflexão entre a diferença da guerra e da batalha. Português é fácil da gente entender. A gente sabe que a guerra já está vencida. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E uma das coisas mais extraordinárias é que Deus diz pra gente assim, olha, eu vou te dar a arma, vou te dar a armadura, nós vamos ler agora, a armadura adequada para você vencer essa batalha. Porque a guerra eu já venci. Então nós entramos numa batalha sabendo que a guerra já foi vencida. E nós continuamos a lutar e a batalhar
para vencê-la nesse dia a dia, entendendo que ela já foi vencida por Cristo. O fato de Cristo ter vencido, ele nos ofereceu as armas, ele está ao nosso lado, ele está com a gente, ele luta a nossa luta, ele peleja a nossa, ele está com a gente o tempo inteiro, ele não nos deixa. Veja o que diz a Bíblia no versículo 13, gente, estão lendo Efésios 6, hein? Portanto, depois disso tudo, tomai toda a armadura de Deus. Veja que as expressões não são gratuitas, né? Elas têm um motivo. Toda a armadura de Deus, ou seja, nós vamos ler várias agora. Aí você diz, eu sou bom nisso, mas nisso aqui eu sou fraco. Pô, a armadura não é toda, então. Se é toda, é toda. Tá faltando isso. Não é isso? Então, só para a gente relembrar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que, olha, vocês já sabem disso. Depois de uma grande vitória espiritual, as tentações são maiores e as quedas acontecem. Ninguém tropeça no pão de açúcar. Mas no pedregulho ali, aquela pedrinha, aquele paralelepípedo que apareceu ali solto, é aquilo ali que a gente cai. Aí o 14 diz, vou ler agora e vocês encaminham. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até o versículo 18, a leitura sobre a armadura de Deus. JR, a guerra já foi ganha pelo Senhor, mas a batalha é diária, né? E é possível alguém não permanecer firme se ela não se revestir da armadura de Deus. Então isso são responsabilidades de cada um de nós, né? É se envolver com a fé, é se envolver com a palavra, é se envolver com a comunhão da igreja, é estar em oração, é estar em vigilância, é buscar santidade, não é verdade? É buscar os dons espirituais, ter discernimento, porque senão não permanece. Aqui no versículo 11 diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se você não se reveste, você não fica de pé, você está sempre caído. Então a gente às vezes vê nas igrejas, nós que somos pastores, tem pessoa que ela não consegue se levantar. Ela está caída o tempo inteiro. Aí você vai observar a vida dessa pessoa, não é uma vida de obediência, não busca santidade, é um rebelde, sabe? É uma pessoa que não se liga nas coisas espirituais, é uma pessoa seduzida, encantada por este mundo, e Satanás, ele sabe o ponto fraco de cada um, e é ali que cada um vai ser tentado. Agora é importante, JR, lembrar, assim, nós estamos teorizando na palavra de Deus. Paulo, quando compôs Efésios, ele estava olhando para o soldado romano, daí ele trouxe a inspiração para poder definir a armadura de Deus, mas a armadura de Deus não é simbólica. Paulo fala, ele compara cada peça da armadura a uma atitude cristã. Exatamente. Quando ele fala cinturão da verdade, não é por acaso. O que é que sustenta a sua vida? Assim como o cinto sustenta a armadura de um soldado, a verdade sustenta a sua vida. Não adianta eu achar que vou estar firme se eu não sou verdadeiro, íntegro, sincero. Então, em cada peça da armadura existe uma atitude correspondente. Então, nós temos que despertar para o ouvinte, querido, você precisa ter atitudes relacionadas à palavra de Deus. Ser verdadeiro, a crer na sua mente que a salvação vem do Senhor, não de suas obras. Embraçar o escudo da fé, ou seja, você vai apagar tudo que Satanás fala contra você, não com sua palavra, mas com a sua fé. E assim por diante, couraça da justiça. Você é justo pelo que você pratica de correto e pelo sangue de Cristo. O manuseio da palavra, que é a nossa única arma de ataque, né? As demais são de defesa. Enfim, eu tenho que trazer para o ouvinte essa prática clara de que são atitudes correspondentes a uma armadura espiritual. Pastor Marcelo, interessante que se uma dessas áreas estiver vulnerável, o que acontece com o soldado? Ele é atingido ele cai. E, JR, você comentou algo muito importante, né? Sobre
pastor também citou sobre o relaxamento espiritual, né? Grandes homens da Bíblia caíram depois de um relaxamento espiritual. Davi caiu. Por quê? Não estava no fronte da batalha, né? Eu fico muito assim, preocupado quando eu tenho uma vitória e o meu corpo, a minha alma quer relaxar um pouquinho, né? É nesse relaxamento Satanás vai, se aproveita e lança mais uma cilada. Se a cilada pudesse ser vista, não seria cilada. É verdade. Eu tenho observado que muitos irmãos, líderes, têm desenvolvido a seguinte estratégia. Eles têm lá a batalha, o período de luta, enfim, e depois ele tem um período de celebração, que é diferente de relaxamento. A celebração, vou dar um exemplo simples aqui. O povo de Deus foi lá, ganhou a guerra. Eles fazem uma festa. Eles estão celebrando a vitória. É bem diferente. O povo que não é de Deus, eles vão lá e enche a cara. Bebe, aí faz um monte de besteira. O próprio Davi, quando recupera a família dele, a família dos caras que estavam junto ali com ele, com os animais ali em Ziclag, ele pega o pessoal na hora que eles estão na festa. Tá certo? Na hora do relaxamento. E olha que eles lutam de manhã até a noite para reconquistar tudo. Então há uma diferença entre celebração e relaxamento. Na igreja, a gente celebra. Então você tem um período da batalha, que é o período mais intenso, daqui a pouco você tem a festa. Mas essa festa é uma festa espiritual. Aí, vou dar um exemplo simples. Você está pedindo a Deus uma promoção. Você está aí, Senhor, a porta de emprego, vamos lá, porta de emprego. Senhor, abre a porta de emprego, a porta de emprego, a porta de emprego. Deus abriu a porta de emprego. Você está tão feliz. Eu te dar duas opções. Opção A, você vai fazer uma festa. Opção 2, você vai fazer um culto de ação de graças. Essa é a diferença. A festa é o relaxamento. Não estou dizendo que o cara não pode festejar. Claro. Mas está claro aqui que eu estou botando em dois lados para ficar óbvio. Para você entender o seguinte, você lutou. Então uma pessoa enferma, ela foi curada. O que você faz? Eu vou fazer uma feijoada aqui em casa, vou fazer um churrascão, fazer um churras pro povo, ou você vai ter um culto ou um momento, um ato de gratidão a Deus. Essas coisas você tem que olhar para a sua vida, porque elas mostram exatamente isso, celebração. Está em gratidão a Deus ali, celebrando, louvando a Deus, ou você está ali no relax, você já relaxou. Você pediu tanto a Deus e está oferecendo nada a Deus. Você clamou ao Senhor por uma ação extraordinária. E ao invés de reconhecer que foi a mão de Deus que fez e oferecer um culto de gratidão a Deus, você oferece uma festa para você e para os seus pares. Eu acho que tem alguma coisa equivocada. É só um exemplo, vocês discordam e fica à vontade. Sim. Inclusive esse evento cíclico na Bíblia é interessante. Na época dos juízes, o povo alcançava a vitória, mas é interessante, eles relaxavam espiritualmente e aí voltavam para as práticas pecaminosas, aí vinha a provação, eles então se fortaleciam no Senhor, buscavam ao Senhor, Deus dava o livramento, eles celebravam a vitória, e o mesmo processo. É engraçado porque fala aqui de opressão no ouvinte falando, né? Os midianitas oprimiam o povo, os filisteus oprimiam o povo, Deus levantava um juiz para libertá-los, cessava a opressão e vinha a festa. E a gente vê um outro caso interessante de Elias. Elias alcançou uma vitória extraordinária diante dos profetas de Baal. Foi o ápice, foi uma coisa extraordinária. O povo, só Jeová, só o Senhor é Deus, né? E clama. O que acontece com ele? Ele entra num período de depressão, vai para dentro da caverna, como se acabou a minha missão. Deus fala, acabou a missão não, cara, sai daí, sai desse lugar, eu tenho ainda muito para você fazer, para você realizar. Vocalizando um ouvinte, ele está dizendo aqui, JR, culto de gratidão sempre vem acompanhado de festa, com certeza. O ouvinte, eu concordo plenamente. Sim. A minha palavra é que na maioria das vezes, não vou dizer que é a maioria, em alguns casos, a pessoa pede a Deus, mas depois não agradece a Deus. Sim. Isso é claro e é matemático. Jesus já disse isso pra gente, até de maneira estatística, pra gente entender. 90, né? 90% esquece daquilo que Deus fez. Impressionante. Entendeu? A história dos 10 leprosos, só pra gente lembrar. A maioria esmagadora não agradece, porque senão, gente, a gente ia ter ato de gratidão a Deus em todos os nossos cultos. Com certeza. Ainda que você diga assim, vamos agradecer a Deus, o povo vem. Mas tinha que ser uma coisa espontânea. Pastor, eu vim procurar o senhor porque eu estou feliz que essa semana eu passei por um livramento maravilhoso, eu quero agradecer a Deus. Não tem que contar história. Também se o pessoal todo culto for contar história, tem gente que fala muito. É ou não é? Tem gente que fala muito. Mas assim, de agradecer a Deus espontaneamente, meu Jesus amado.
Aliás, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, viu? É só perceber o foco, JR. A celebração tem foco em Deus. A festa foca no homem, no prazer, no deleite e humano. essa questão do sacrifício, até na época do Antigo Testamento, ela é muito interessante, porque quando a pessoa, aquela questão dos sacrifícios, a pessoa, ela alcançava uma bênção, ela ia sacrificar um animal no altar, e lá no alpendre, eles chamavam os amigos, as pessoas, para dizer, Senhor, eu estou prestando esse sacrifício a Deus, porque Deus foi maravilhoso comigo, Ele me deu essa bênção, então eu quero prestar esse culto de celebração e gratidão ao O ouvinte aqui está opinando, diz assim, JR, vamos fazer o seguinte, o culto, entendeu? Culto. Aí depois do culto vem um churras. O crente não bebe não, mas come. Ouvinte, eu concordo plenamente com você. Exatamente isso. A palavra aqui é que na maioria das vezes só tem um churras. Só tem, e tem uma oração lá no churras. Olha aqui que seja breve. Tem uma oração. Que seja breve. Muito bem. Léa Mendonça, hora certa no Rio. Agora cantando, Léa, por gentileza. 11 horas 40 minutos. Repita. 11 horas 40 minutos. Fale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. Muito bem, minha gente. Oscar Grunin, de 96 anos, foi condenado por seu papel na morte de 300.000 pessoas no campo de concentração de Auschwitz durante a ocupação nazista na Polônia. Ele apresentou uma apelação por clemência, disse um porta-voz da Justiça Regional ontem. Segundo ele, nenhuma morte aconteceu por intervenção pessoal. Já a Justiça entende que a ausência de intervenção dele colaborou para que muitos viessem a morrer. A Bíblia diz em Tiago 4,17. Pensem nisto. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Fazer vista grossa é pecado. Você sabe o que tem que ser feito e não faz, a Bíblia é bem clara, peca. Então, fez vista grossa, né, para não se indispor com as pessoas, vou fazer de conta que não estou vendo, pode até agradar o homem, mas não vai agradar a Deus. É o que aconteceu com Eli e os seus filhos. Deus exaustivamente falou com Eli, olha os seus filhos, e ele fazia de conta que não estava vendo, chamava atenção, mas não trazia nenhuma disciplina para eles. Chegou uma hora que toda a casa pereceu. Então a gente não pode esquecer, fazer vista grossa para pecado é pecar também. Eu não sou conhecedor na parte jurídica, mas eu sei que existe essa regra, né, essa lei, que a omissão também você responde, né, como se estivesse cometendo o mesmo crime. Né? Houve uma situação esses dias, eu estava vendo justamente uma pessoa que cometeu um ato, né, parece que até matou uma pessoa, essa pessoa podia ter impedido, não impediu, ela foi condenada junto. Né? Então essa é uma coisa muito séria. E a palavra de Deus, como disse a pastora Léa, é claro aqui, esse texto é claro, que pecado, né, omissão é um pecado, é claro isso. E a gente não pode deixar de intervir naquilo que está errado e colocar a nossa opinião. Eu, quando converso com seja quem for, as pessoas colocam um ponto de vista e tem aquilo que a irmã falou. Às vezes a pessoa tem aquela preocupação, não, mas se eu botar meu ponto de vista, a pessoa vai ficar chateada comigo, eu vou perder a minha amizade. Não, eu tenho que colocar, isso acontece às vezes no meio, né, de pessoas, às vezes da nossa juventude mesmo, conversando, qualquer um, não é só a juventude, colocando um ponto de vista, elas ficam em silêncio. Missão. Olha, o senhor Oscar Grone aqui, ele era contador, era da área de contabilidade, era um cara da área de administração. Você imagina o que é ser da contabilidade de Auschwitz? Meu Deus. O que é você trabalhar na administração? O gás que foi comprado para matar as pessoas. Enfim, não dá nem para imaginar, para descrever um pouco mais isso aqui, isso é extremamente triste. Ou seja, ele fez parte. Ele pode não ter lá e acionado, ele não pode ter atirado, ele pode não ter feito nada disso. Mas o que ele não fez, produziu isso. E ele está condenado, são 4 anos, ele tem 96 anos. Então apresentou uma enfermidade, não, está doente, tá a mesma coisa. Isso é mundo inteiro, isso é lei no mundo inteiro. Está doente, tem que rever se vai, se não vai, mas a justiça diz que vai. E está resolvido.
E aí eu lembrei aqui da parábola do bom samaritano e resolvi perguntar ao sacerdote da parábola, se dependesse de você, como é que ficaria o cara que foi assaltado? Ele ficou quieto e foi embora, que esse cara não fala nada. Ele não faz nada, também não fala. Perguntei também pro levita, gosta de cantar, mas também não fez absolutamente nada. Então, se dependesse do sacerdote ou do levita, o cara morreria. É isso que você tem que perguntar pro Oscar Groening aqui. Se dependesse de você, dependeu dele, o que você fez? Então, tem coisas acontecendo próximas a nós que a gente deixa, a gente fica, não faz nada, e o que a gente faz? Tem até um exemplo clássico na Bíblia, o Saulo, né? Que estava diante da morte de Estevão, e a Bíblia é clara, né? Que ele consentia, o original grego é a questão da permissão, a autoridade para permitir ou impedir, né? Então, Paulo tinha essa possibilidade de impedir, mas ele não impediu. Eu queria até estender um pouco a omissão, é um tema muito especial, para a obra do Senhor, né? A gente brinca na igreja de que há os cristãos que sofrem da síndrome de 3 S's, né? Ele é sentado, ele é salvo, ele é satisfeito. E sempre coloca um escudo para poder não servir a Deus adequadamente. Eu me lembro, eu falo de mim mesmo, né? Para que fique claro que eu não estou aqui colocando culpa em ninguém. Quando eu tinha meu primeiro filho pequeno, Rafael, ele era de colo, eu estava na igreja, eu ficava com ele no colo, minha esposa assistia aos cultos em São Paulo, e volta e meia eu recebi um convite, quer ajudar no evangelista? Ah, não, eu tenho filho pequeno, né? Não, eu tenho filho pequeno, né? E até que um dia falar para mim assim, não, tudo bem, traz ele, que a gente cuida, a gente ajuda a cuidar, né? Eu falei, bom, perdi o meu escudo. Mas é mais ou menos assim, a gente se omitir, não estou fazendo, não está fazendo mesmo, né? Não é que eu não possa fazer. Então a omissão se estende muito além de um caso, no caso do seu Oscar, que infelizmente vai pagar, vai cumprir a sua pena, porque não se pronunciar é concordar. E JR, o pastor Marcelo trouxe isso para a igreja, né? E inclusive uma certa vez eu fiquei muito chateada com um líder de uma igreja. Nós tínhamos presenciado um escândalo, pecado mesmo, de uma pessoa que seria a pessoa convidada para a festa que ele daria. E eu cheguei para ele e disse, o senhor vai permitir que essa pessoa suba ao altar e ministre a palavra do Senhor? E ele olhou para mim com a cara mais lavada e disse, eu não posso julgar. Ouvinte dizendo aqui sobre o Oscar Groening aqui. Estamos falando de um período onde havia o regime nazista, onde ele também foi vítima e estava tentando sobreviver. Em relação a esse caso, todos deveriam avaliar como é viver em um regime ditatorial. As pessoas não vivem, elas sobrevivem, diz aqui o nosso querido ouvinte, que traz uma abordagem importante para a gente avaliar. No Brasil, nos períodos de perseguição, muitas pessoas se calaram diante da perseguição. Algumas pessoas se manifestaram. Porque se manifestaram, elas foram à época condenadas. Condenadas ou prisão, ou condenadas, religiosos. Religiosos foram condenados, de várias igrejas foram condenados. Alguns foram até identificados como parceiros de um regime, de uma forma de ação. Certo ou errado, a discussão é outra. É verdade que dentro de um sistema a situação fica diferente. Nós estamos analisando fora dele. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Mas, ao lado de Oscar Groening, nós podemos colocar Dietrich Bonhoeffer. E aí nós vamos ver qual seria e como é que os dois estavam dentro do mesmo sistema. Os dois estavam vivendo sob o nazismo. É interessante observar. Um agiu de uma forma, outro agiu de outra forma. Na própria história, na Alemanha, a igreja evangélica na época, ela se omitiu. Dietrich Bonhoeffer foi aquele que levantou a voz contrária e gritando contra, e foi morto, inclusive morreu, né, lá no cativeiro por causa disso. Porque a igreja evangélica, ela foi omissa. Ela fechou a boca e concordou com as atitudes de Hitler. E
eu me preocupo muito trazendo para a nossa realidade hoje com as atrocidades que acontecem dentro do nosso país, inclusive na política, que a igreja fala, não, a gente tem que fazer a independência entre igreja e Estado e tal. Eu concordo com o princípio disso, um bom batista ele concorda com esse princípio, mas a gente precisa ter a voz profética de colocar, nós não concordamos com essas coisas que estão acontecendo. E a igreja se cala. Tem que denunciar. Nós somos omissos, a gente precisa denunciar. Vou dar um outro dado aqui para ficar mais pertinho, tá bom? A escravidão. Sim. A escravidão. Ontem nos Estados Unidos foi o dia de Martin Luther King, né? Então é uma celebração. Eles trazem as histórias, as frases e toda a ação contra o racismo, em busca de uma igualdade. Enfim, direitos civis é a marca principal. Quando eles relembram isso, eles trazem à luz essa série de coisas que aconteciam. E a gente sabe de igrejas fortes em que havia um racismo incrível, é impressionante a maneira como as igrejas dos Estados Unidos se comportaram em relação à escravidão. Elas eram contrárias, muita gente daquela KKK, o Ku Klux Klan, existiam crentes ali, lideranças espirituais, e tem igrejas, e é bom a gente lê as placas aí, porque as placas indicam, eu vi, por exemplo, placas dizendo aqui não são bem-vindos negros e animais. Negros e animais. Pra gente é duro isso. É duro isso. Banheiros separados. Separado, enfim, o ônibus, enfim, escola, eram coisas completamente, não se pode misturar as coisas. E quando você para pensar no percentual de negros nos Estados Unidos, que não chega a aproximadamente 15%, diferente do Brasil, que é mais de 50%. Você diz assim, gente, e aqui no Brasil nós vivemos isso também. Ainda que não tivéssemos na nossa placa ali o preconceito que os negros contam, e contam aqui na rádio, ligam para cá, mandam mensagem dizendo que o quanto de sofrimento eles já passaram pelo fato de serem negros. Então, este tipo de postura, às vezes em nome da fé, ou mesmo assim, não é em nome da fé, mas é uma omissão. Qual é a maneira que a gente lida com esse assunto? Veja, é o nazismo lá, era aquela coisa doida lá, é a questão da discriminação racial, racismo, preconceito que existe, a gente sabe que ele existe e está ainda em existência hoje. Os negros sofrem o tempo inteiro discriminação, se entrar de chinelo dentro de uma loja chique, vão ser tratados, se filhos de negros entrarem são tratados assim, a gente sabe que isso acontece, e eu estou dizendo isso aqui como um lamento, porque nós no Brasil não poderíamos ter isso, por vários motivos. Vou tirar o espiritual, vou botar só o motivo cultural. Nós somos um país miscigenado. Aqui, para você fazer doação de medula é uma encrenca, para achar compatibilidade, porque nós somos todos misturados. É diferente de um país europeu, daquele lá, entendeu? Todo mundo é igualzinho. Nós somos misturados, índios, negros, brancos, amarelos. Nós somos misturados, então achar isso é complicado. Veja, a gente não pode aceitar isso como se fosse uma coisa normal, entendeu? Ainda que lembrando as coisas que aconteceram no passado, mas elas estão evidentes ainda hoje. Por isso que vale a pena a gente lembrar desse nosso posicionamento em relação a esse assunto, é isso? Isso, inclusive até na questão da própria injustiça social, não é? A própria questão de justiça social, que infelizmente acontece dentro das igrejas, não é? Que pessoas são levantadas para lideranças, elas têm uma certa condição, elas são lembradas, aquelas que não têm, não são lembradas. E fora, como eu disse aqui, né, quando o governo comete as injustiças sociais, como nós vimos aí, foi aprovado há pouco tempo sobre a questão do trabalho escravo, em que o governo relaxou por causa da bancada ruralista, e aí a igreja fica de boca fechada e ela não se posiciona, isso está errado. Então são questões sérias, né, de justiça social, questões raciais, essa questão de intolerância religiosa. Gente, eu acho um absurdo, tempos atrás sendo colocado em vídeos aí, onde em algumas comunidades os centros de Umbanda sendo quebrados, jogados para fora, e tinha muito crente batendo palma, falando, isso aí, parabéns, foi isso um absurdo. E a hora que essa turma começar a refazer a mesma coisa com a igreja evangélica, isso é uma coisa muito séria, essa questão da intolerância religiosa. E eu me preocupo muito com essa posição, e a gente como igreja falando, não, nós não somos favoráveis a esse tipo de postura, e a gente se omite, e são questões muito sérias. Há uma acomodação muito triste no povo cristão
com relação a tudo isso, porque é a história do sapo na água morna, né? A gente entra numa realidade, vai se acostumando a ela e acha que é normal. Eu fico às vezes pasmo quando assisto algumas reportagens na TV sobre os problemas que acontecem de corrupção em Brasília, e tudo se fala com muita naturalidade. Eu falo, meu Deus, isso aí é um escândalo. Isso são jeitinhos aqui, jeitinhos ali. Eu creio que a igreja deve ser o principal canal de catarse, de mudança de dentro para fora. Né? Se nós, como igreja, nos calarmos contra tudo isso que acontece, quem vai se levantar? Deus vai ter que levantar pedras para poder clamar em nosso lugar. A igreja no Brasil não pode ser omissa. Esse é um desafio para todos nós, querido ouvinte. Não é fácil. Um ouvinte aqui dizendo, JR, eu que moro em área de comunidade, muitas vezes eu tenho que ver a injustiça e ficar calado para sobreviver. É verdade também. É verdade. Esse outro lado é um lado a ser levado em consideração. É uma análise muito boa, uma lembrança muito boa que o nosso ouvinte traz. É uma realidade de Brasil. De Brasil, todo lugar do Brasil tem uma área, pode não ser uma comunidade no sentido de ser uma favela, mas já é uma comunidade, é um bairro que tem esse tipo de coisa. É exatamente isso. Isso não é fácil, não. É necessário existir extrema sabedoria para tratar. E a gente tem que ser luz na escuridão. E a gente tem que ser sal onde não tem sabor. Temperar isso somente com a ação poderosa e generosa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Muito obrigado aqui aos nossos amados debatedores presentes no debate 93 de hoje, o pastor Djalmir da Cunha. Obrigado, pastor, um abraço. Um abraço, JR. Eu queria aproveitar a oportunidade. Hoje a Convenção Batista Carioca completa 113 anos de existência. Parabéns. Então vai haver uma homenagem, inclusive o doutor Harold, a MK vai receber uma homenagem lá por os seus anos de existência. E nós convidamos a todos na primeira igreja batista em Anchieta. Um grande abraço aos pastores aí, Deus abençoe. Querida Leinha Mendonça, obrigado, Leinha. Obrigada, JR. Eu quero convidar todos vocês para a vigília que vai acontecer na minha igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, dia 19, a partir das 22 horas. Uma vigília maravilhosa. O pastor Hélio Joaquim vai ser o pregador. Eu vou estar cantando, tem outros convidados, várias igrejas, e você não pode deixar de passar uma madrugada na presença do Senhor. Avenida Paranapuã, número 16, Freguesia, Ilha do Governador. Pastor Marcelo Martins, muito obrigado, meu irmão. Um forte abraço. JR, um grande abraço para você, obrigado pelo convite. Estar aqui, gente, é algo extraordinário, porque nós não só somos portadores de esclarecimento, como também recebemos muita informação relevante. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, apresentando todos os temas diante de Deus em oração. Leinha vai orar conosco, por favor. Vamos orar pelos enfermos, clamando a graça, a misericórdia de Deus sobre aqueles que estão lutando contra uma enfermidade. Gente que está sendo tratado, gente que está em busca de tratamento. Imagine bem as pessoas desesperadas, na expectativa de que um médico as atenda, vai ao hospital 1, 2, 3, dezenas de vezes e não consegue atendimento. Se há uma coisa que o Estado é o governo do Estado, o governo federal, o município não deveriam negar para ninguém é atendimento médico, mas eles estão negando. Muitos deles estão negando atendimento médico e essa é uma obrigação segundo a Constituição. Que Deus dê graça, que Deus faça os seus milagres na vida das pessoas, aquelas que estão buscando atendimento e não têm condições, que o milagre do Senhor aconteça na vida delas em nome de Jesus. Vamos continuar orando pela cura dos enfermos, agradecendo a Deus aí pela vida do paizinho da Marcela, pela sua recuperação. Deus abençoe o pastor Carlos. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, crendo no milagre de Deus, que o primeiro milagre é a paz, que essa paz alcance os corações em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, ouvimos agora o JR apresentar a Ti todas essas necessidades. É triste, Senhor, saber que uma pessoa poderia viver mais e não viveu por falta de atendimento. A nossa nação, ela é tão rica, ela é tão bonita, ela é tão agradável, mas o descaso com a saúde é muito grande. Senhor, visita essas pessoas nos hospitais, pessoas que estão na fila esperando, gente que está na sala amarela, tem gente que está sentado numa cadeira há dias esperando um atendimento e não tem. Pai, cura essas pessoas. Traga o milagre, o sobrenatural para a vida delas. Famílias que estão sofrendo, levando os pais para o hospital e voltando sem atendimento. Eu passei por isso, Senhor. A minha mãe, cuida dela. Cuida também do pai da Marcela. E cuida, Senhor, dos nossos entes queridos. Cuida de nós. Tenha misericórdia de nós. Oramos pelos enlutados, pessoas que perderam os entes queridos. Oramos, Senhor, pela nossa nação, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores. Abra os nossos olhos, não permita que sejamos omissos. Não permita, Senhor, que venhamos participar dessas coisas sujas que acontecem no nosso meio. Toma as nossas vidas, toma a nossa nação, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.